Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e essa é a lição de número 9 da revista de jovens da CPAD. A lição de número 9 tem por título A Doutrina dos Apóstolos. Muito bem, o nosso texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina. A partir daí, então, a nossa proposta aqui é a gente pensar sobre a igreja primitiva, observar como que os apóstolos ali no primeiro século se preocuparam com o ensinamento, com transmitir aquilo que eles tinham aprendido com o Senhor. Jesus, o próprio, havia comissionado esses apóstolos a pregação, o ensino, a missão, quando Jesus diz que eles deveriam ir por todo mundo e pregar e anunciar o evangelho a toda a criatura. Em virtude disso, então, eles precisavam pregar. E eles, ao longo do primeiro século, de fato, obedeceram o chamado de Cristo e não mediram esforços a fim de anunciar o evangelho. Logo, a introdução diz assim: a doutrina dos apóstolos deve ser estudada e praticada pelos crentes, pois consiste em Cristo, o fundamento da igreja. Note que quando a gente avalia, por exemplo, Atos dos Apóstolos ou as cartas de Paulo, nós vamos perceber que Cristo era o centro da pregação dos apóstolos, era a base fundamental do anúncio dos apóstolos. Eles pregavam e ensinavam aquilo que eles próprios aquilo que eles tinham aprendido com o próprio Jesus. É muito notório a gente ver Cristo como centro da mensagem. Eu aprendo inicialmente que a nossa pregação precisa, de igual maneira, ter Cristo como o centro dela. A nossa pregação precisa ser cristocêntrica. Sendo assim, então, esta lição tem como objetivo mostrar que nós precisamos manter o compromisso de não negligenciar, de não descartar a doutrina dos apóstolos, ou seja, o ensinamento dos apóstolos. Diante disso, nós vamos discorrer a respeito do ensino prático desses apóstolos, mostrando que ele produz o verdadeiro amor e conduz o crente a uma vida de serviço a Deus e também o próximo. Foi exatamente essa atitude de serviço que marcou a igreja primitiva. Quero pedir aos meus irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que não passem por esse vídeo sem deixar o seu like, sem curtir aqui este vídeo, ok? Curta o vídeo logo agora no início, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e aqui embaixo nos comentários coloca qualquer coisa, amém, aleluia, glória a Deus, só digita, faz qualquer coisa aí. Porque essa ação vai nos ajudar. O YouTube vai divulgar esse vídeo a mais pessoas. Em troca dessa tua ação que não custa nada, não é? A gente oferta para você a pré-aula gratuitamente e esse subsídio com mais de 10 páginas. Então, nos ajudem e a gente continua aqui edificando os irmãos. Vocês que estão me assistindo por meio da plataforma da Ferramenta EBD, todos os materiais exclusivos que só vocês recebem já estão disponíveis aqui embaixo do vídeo na plataforma da ferramenta. Façam um bom uso desse material. Irmão Murilo, eu não sou ainda aluno assinante da Ferramenta EBD. Você está perdendo tempo. O link está aqui na descrição do vídeo. Clica e vai conferir. Vamos aqui então para o nosso tópico de número 1, que tem por título: o ensino dos apóstolos era prático. Se preocupava com as questões do dia a dia. Vamos observar então aqui inicialmente os apóstolos. Qual é o significado da expressão apóstolos para a gente entender a função deles. Então, o vocábulo apóstolo, ele vem do latim apóstolos e do grego apóstolos. Apóstolo significa basicamente mensageiro, enviado. O Novo Testamento, então, emprega a palavra apóstolos, do grego, com duas finalidades. A primeira é dizer que um grupo de indivíduos foi enviado a realizar alguma missão.
E aí então nós temos a expressão apóstolo, mensageiro, enviado. Por exemplo, uma pessoa sai do Brasil e ela vai pregar em algum país da África. E lá ela, como missionário, passa vários e vários anos. Através da pregação e da inspiração de Deus na vida dela, do chamado de Deus na vida dela, várias pessoas se convertem. Nós podemos então dizer que esta pessoa foi um apóstolo aos africanos. Note que, nesse sentido, a ideia é de mensageiro, de enviado. No entanto, o Novo Testamento também usa a expressão apóstolos para falar de um título, de uma espécie de cargo eclesiástico. Jesus, então, comissiona 12 apóstolos. Ele escolhe, ele chama individualmente esses 12. Então, apóstolo no sentido de título, no sentido de cargo eclesiástico, tá? Também, quando nós olhamos aí para a Escritura, é importante a gente destacar que, embora os apóstolos eles tenham desempenhado um importante papel na igreja primitiva, o papel de edificação da igreja, os apóstolos não tinham autoridade em si mesmo. Por quê? Porque a autoridade dos apóstolos ela vinha daquele que os havia comissionado, ou seja, a autoridade dos apóstolos vinha do próprio Jesus, que tinha os escolhido e os comissionado. Nesse sentido, então, as palavras de alguns apóstolos nas apresentações de sua carta atestam isso. Por exemplo, quando nós lemos as cartas de Paulo, percebemos que comumente Paulo se apresenta dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo, chamado para ser apóstolo. Note que Paulo aponta frequentemente para Cristo. É necessário a gente observar aqui um detalhe importante. Quando Paulo usa a expressão, por exemplo, Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo está usando uma expressão grega chamada doulos. E doulos pode ser traduzida por servo ou escravo. Logo, Paulo está dizendo, Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo. Isso aponta, primeiro, para o chamado de Paulo, visto que ele pode ter em mente o contexto judaico aqui dos profetas do Antigo Testamento, que eram servos de Deus. Mas isso também pode apontar para o contexto do primeiro século, o contexto greco-romano, da pessoa do escravo, que tinha o seu domínio outro sobre a sua vida, ou seja, pertencia a uma outra pessoa. Paulo, então, pode estar nitidamente dizendo que ele pertence a Cristo e que ele, então, precisa obedecer a Cristo. Note que tanto um quanto o outro, a ideia é a mesma. A autoridade do apóstolo Paulo pertence àquele que lhe comissionou. Ele só é alguma coisa porque ele está anunciando a Cristo. O próprio Paulo diz para a igreja, aconselhando a igreja, dizendo: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ou seja, me imitem, porque eu imito Cristo. Porque a autoridade não está em mim mesmo. A autoridade está naquele que me comissionou. Então, quando a gente fala da doutrina dos apóstolos, a gente está fazendo referência aos ensinos dos que receberam o chamado e a autoridade necessária para isso. Logo, a doutrina dos apóstolos, ela é digna de toda aceitação. Como o próprio Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15. Muito bem. O subtópico 2 traz o seguinte: a doutrina dos apóstolos. Paulo afirma que os crentes em Cristo estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Ele escreve isso quando direciona a sua carta aos irmãos em Éfeso. Embora eu precise entender que a epístola aos Efésios, ela tinha a característica de ser uma carta circular. Ela deveria circular sobre a região ali que Éfeso era a principal. Que o mesmo é do que dizer que Paulo está dizendo que eles devem se basear a observar a doutrina dos apóstolos. Isso a gente consegue perceber em Atos capítulo 2, versículo 42. Logo ali no início da igreja, após a pregação de Pedro, no capítulo 2, nós somos informados que a igreja primitiva,
perseverava, isto é, observava frequentemente, constantemente. Portanto, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão. Ou seja, a igreja perseverava no ensinamento dos apóstolos. Não é por acaso que as cartas foram escritas. Na verdade, as cartas são os documentos mais antigos que nós possuímos da igreja cristã. E qual era a finalidade de uma carta, por exemplo? Quando Paulo ele não poderia estar presente em um determinado local, por mais que ele se esforçasse para assim fazer, era necessário ele continuar a instrução daquela igreja. Isto porque a igreja tinha algumas dúvidas quanto à sua atitude, quanto à observância daquilo que Paulo, quando fundou a igreja, deveria ali observar. Devido às dúvidas que surgiam, Paulo, então, às vezes, recebia o comunicado dessas dúvidas. Por exemplo, Paulo recebe o comunicado de algumas dúvidas ali na igreja de Corinto. E, portanto, ele escreve a carta para sanar essas dúvidas. Era a maneira de Paulo ensinar a igreja e se fazer presente. Geralmente, quem levava a carta a pedido de Paulo ficava na igreja esperando a leitura da carta, para que, caso tivesse alguma dúvida, pudesse esclarecer a dúvida para os irmãos, ou levar essa dúvida novamente a Paulo, para que Paulo fosse movido a escrever uma outra carta a fim de sanar a dúvida. Logo, a validade do que eles ensinaram está no fato de que Jesus é a principal pedra de esquina, ou seja, o Senhor Jesus é o sustento, a base da doutrina ensinada pelos apóstolos. Os apóstolos ensinavam o que tinham aprendido com Cristo. Logo, a mensagem era cristocêntrica, a mensagem era Jesus no centro. A premissa básica aqui é perceber que sem Cristo, esses ensinos simplesmente não existiam ou não teriam nenhum tipo de validade, pois Cristo é insubstituível, ok? Bom, no subtópico de número 3, nós temos o seguinte: a praticidade da doutrina dos apóstolos. Um aspecto importante da doutrina dos apóstolos é o seu aspecto prático, ou seja, algo que se desemboca numa atitude diária. Havia um objetivo com que a igreja aprendesse aquilo, mas não aprendesse apenas no âmbito teórico. A ideia é que eles ensinavam e ensinavam para que a igreja pudesse agir de acordo com aquele ensinamento. Isto porque nós fomos perceber que o evangelho ele não é só teoria, ele é prática também. De modo que essas duas coisas elas precisam andar de mãos dadas, teoria e prática e teoria. Quando analisamos, por exemplo, a carta aos Romanos, notamos que até o capítulo de número 11, Paulo é estritamente teórico. No entanto, a partir do capítulo 12, Paulo é prático e mostra para eles como eles deveriam aplicar aquilo que eles tinham aprendido à vida prática. Logo, podemos dizer que o evangelho é teoria e prática. Há duas palavras na teologia bonitinhas para descrever isso. A palavra ortodoxia e ortopraxia. Teoria e prática. Bom, embora do ponto de vista teórico fossem bem fundamentados, esses ensinamentos evocam, apontam, chamam a necessidade de práticas que refletem uma fé genuína. Por exemplo, na carta de Tiago, essa verdade ela é vista de maneira latente, límpida. Tiago frequentemente roga que eles coloquem em prática. Na verdade, a epístola de Tiago é uma epístola muito prática. Ele reflete sobre problemas sociais, por exemplo, que estavam acontecendo no seu tempo, e ele então pede, conclama, instrui a igreja que observe aquilo e que haja de maneira diferente. Não por acaso, Tiago dirá que a fé, se ela não vier acompanhada de obras, ela é morta. Paulo e Tiago não são contraditórios. Paulo não é contrário a Tiago, Tiago não é contrário a Paulo. Nós, para sermos salvos,
precisamos da justificação, ou seja, somos justificados por Cristo por intermédio da obra de Cristo e por manifestar a fé. Diz Paulo que nós somos, portanto, justificados pela fé. Sem a fé, não há como ser justificados. A fé naquilo que Cristo fez. Ele nos justifica. No entanto, a partir do momento que fomos justificados por Cristo e somos salvos em Cristo, precisamos agir de acordo e, portanto, fazer obras. O livro de Atos, então, registra a conversão de milhares de pessoas e o fato delas perseverarem na doutrina dos apóstolos. Era basicamente a demonstração da sua conversão, a demonstração de que elas estavam obedecendo os ensinos apresentados pelos apóstolos. Quem ama Cristo, automaticamente ama seu próximo, guarda e pratica toda a doutrina de Deus, todo o ensinamento. Ok? Muito bem. Vamos aqui então ao nosso tópico de número 2, que tem por título A Doutrina Suscita Amor. O amor na doutrina de Pedro. O amor é a virtude que evidencia a prática da doutrina. João capítulo 15, versículo 10, expressa essa verdade. A fé e os ensinos de Pedro foram moldados pelo seu relacionamento com Jesus. Imagine comigo se Pedro não tinha muita coisa boa para falar a respeito de Jesus. Imagine comigo as experiências sobrenaturais, belas, gratificantes que Pedro trazia consigo diante de tudo aquilo que ele experimentou com o seu mestre. Imagine Pedro em um determinado culto pregando e ensinando, contando sobre o dia em que ele andou sobre as águas e pregando sobre o medo que ele teve ao desviar o olhar de Jesus e, portanto, afundar. E dizendo que bondosamente e graciosamente a mão de Cristo segurou na sua mão e lhe colocou de pé novamente. Quantas coisas Pedro tinha a falar, quantas coisas os apóstolos tinham a ensinar diante daquilo que eles vivenciaram, diante da experiência que eles tiveram com o próprio Cristo. Olha que coisa linda. Em sua primeira carta, Pedro, por exemplo, adverte os crentes a amarem uns aos outros ardentemente. Esta foi uma das grandes lições de Jesus. Jesus manifestou um amor genuíno, um amor grandioso por toda a humanidade. E nos ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E Pedro, na sua primeira carta, faz questão de frisar esta realidade. Note que este versículo é a chave para compreendermos o seu ensinamento sobre o amor. Pedro aponta para a transformação e mudança que Cristo operou na vida dos crentes, pelo seu amor demonstrado, sobretudo na cruz do Calvário. Ele diz que o amor é a maior das virtudes e a que valida todas as demais virtudes. Glória seja dada a Deus por isso. Logo, os apóstolos tinham muito a ensinar. Tinha muito a falar, a contar, a advertir, a exortar. Por quê? Porque eles aprenderam com o próprio Cristo. Esse é o chamado de Cristo a nós também. Jesus te chama a ser um discípulo, uma discípula dele. Jesus te chama a aprender com ele, a aprender a cada dia com ele. Jesus nos chama a tomar a nossa cruz. Segundo Lucas, diariamente, a cada dia, e seguir Jesus pelo caminho, num processo constante de aprendizado. Nós fazemos parte da missão que Jesus inaugurou, nós fazemos parte do reino de Deus. E, portanto, nós precisamos aprender, nós precisamos ser discipulados pelo próprio Cristo. À medida que isso, então, vai acontecendo, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. O subtópico de número 2 diz: o amor na doutrina de João. O amor é um tema central nos ensinos de João. Por isso, ele tem sido chamado de o apóstolo do amor. Quando você lê, sobretudo, a primeira epístola,
você vai perceber que João frequentemente fala sobre o amor. É João que diz que Deus é amor. É João que diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, parte do conteúdo do capítulo 4 de sua primeira epístola identifica o quão essencial é o amor para João. No capítulo 4, versículo 10, 11 e 19, podem ser considerados o eixo central do ensino sobre o amor. João afirma que Deus é que amou e ama o ser humano primeiro. E nós, portanto, só temos condição de responder adequadamente esse amor ou não. Nós temos condição de dizer sim para este amor ou não. Mas é Jesus quem nos amou. É Jesus quem de fato foi enviado por Deus como a demonstração clara da grandiosidade do amor de Deus. O amor de Deus não é uma roda gigante. O amor de Deus uma hora não está em cima e outra hora está embaixo. O amor de Deus não oscila, o amor de Deus não diminui. Alguém disse certa vez que nada do que fazemos para Deus faz Deus nos amar mais ou menos, porque a graça não desconta débito e nem acrescenta crédito. Deus simplesmente nos ama, e nos ama na maior intensidade que é possível. Nos ama incondicionalmente, nos ama de maneira inexplicável. Não dá para explicar o porquê Jesus nos amou. Há um corinho que diz isso, né? Por que Jesus me ama? Eu não tenho condição de explicar o amor de Deus manifesto no próprio Jesus, no seu Filho amado. E João deixa isso muito claro. Ele te amou não depois que você o aceitou. Ele te amou não depois que você abraçou o Evangelho. Ele te amou não depois que você aceitou Ele e reconheceu que Ele de fato é o Salvador da sua vida. Ele te amou quando você estava distante. Ele te amou quando você se voltou em rebeldia contra Ele. Ele te amou quando você simplesmente virou as costas e disse que não queria este amor. Ele te amou mesmo assim, porque Ele nos ama. Bom, embora Ele possa ser visto todavia, por meio do seu amor e sua presença, ela é revelada e ela é percebida. O amor de Deus, consequentemente, faz com que tenhamos a desfrutar o privilégio da comunhão com Deus. Logo, nós precisamos nos deixar se envolver por esse amor. Essa comunhão, segundo a Bíblia Sagrada, ela é manifesta por intermédio do Espírito Santo. Diz Paulo que o Espírito Santo derramado em nossos corações nos traz a convicção de que Jesus nos ama, de que Deus nos ama. Logo, o amor de Deus testifica a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. O amor de Deus mostra esta obra para nós. Bom, o amor na doutrina apresentada por Paulo. No capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, enquanto ele estava preso, possivelmente na cidade de Roma, em sua primeira prisão ali em Roma, a sua prisão domiciliar, ele fala de alguns pontos importantes sobre o amor. Ele enfatiza que o amor é uma virtude a ser compartilhada entre os irmãos. Aquele que está em Cristo ama. Aquele que está em Cristo coloca o amor em prática, porque Jesus amou. E nós, como discípulos dele, precisamos amar também. É uma virtude que é compartilhada entre os irmãos. Há um amor mútuo entre os irmãos. Que a humildade é uma face genuína do amor e que leva o crente a celebrar as qualidades uns dos outros. O grande problema, às vezes, é que as pessoas são incapazes de ver a qualidade do outro. Vivemos um tempo, e às vezes até na igreja, em que as pessoas apontam o dedo e julgam o outro pelos seus erros e suas falhas. É claro que falhas e erros precisam ser tratados, mas a gente precisa demonstrar amor. A gente precisa abraçar o pecador com amor. O amor precisa ser demonstrado. Quem ama, demonstra. O amor não se constitui apenas a afirmação eu te amo. O amor de Deus por nós foi demonstrado através de Cristo em sua morte na cruz. Se dissemos, se afirmamos, se falamos que amamos uma pessoa, nós precisamos demonstrar esse amor.
Paulo também ensina que o amor não é somente um sentimento, mas uma ação, uma atitude. Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, ele mostra que o amor tudo sofre. Paulo diz que o amor é benigno, que o amor é não invejoso, não leviano, e que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sendo assim, não há doutrina aprovada por Deus que não produza o verdadeiro amor, que não seja praticada, que não seja visível, que não seja testemunhada. O Evangelho, ele adentra o nosso coração, ele fixa na nossa mente, mas uma vez na nossa mente, dentro do nosso coração, ele é visível para as pessoas que nos cercam. E a gente verbaliza isso, por vezes, sem falar uma única palavra, demonstrando o amor de Cristo por nós ao tratar o nosso semelhante também com amor. Muito bem, vamos aqui então para o tópico de número 3. A doutrina dos apóstolos, isto é, a doutrina, ela gera serviço. Jesus, o servo por excelência. O Antigo Testamento anunciou a chegada de Jesus em suas diferentes condições, inclusive como servo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos que existem várias afirmações messiânicas, várias promessas messiânicas no Antigo Testamento que afirmam o nascimento de Jesus, a missão de Jesus, a obra de Jesus, aquilo que Jesus veio realizar. Então, nós temos estes textos conhecidos como textos messiânicos. Os textos do Antigo Testamento apontam para o caráter de servo que Jesus assumiria em seu ministério terreno, com o propósito de atender aos necessitados. Paulo, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, acredita que ao usar um hino cantado pela igreja primitiva, está usando um hino que foi pautado, baseado no servo sofredor de Isaías. E seria então esta uma interpretação da igreja, que o servo sofredor de Isaías é o próprio Cristo. O fato é que Jesus, durante o seu ministério, ele serviu as pessoas. E ele ensinou os seus discípulos que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Paulo, o apóstolo, fundamentou seu argumento sobre o dever cristão de auxiliar os enfermos em suas necessidades. Nas palavras de Jesus, que diz: "Mas bem-aventurado ou bem-aventurada coisa é dar do que receber." Atos capítulo 20, versículo 35. Esse princípio está alinhado ao que Jesus nos ensinou em suas obras e também em suas palavras. Ele ensinou que os seus discípulos deveriam servir. Isso me faz lembrar um momento em que Jesus, próximo à sua traição, pega uma bacia com água, pega uma toalha e ele vai então lavar os pés dos discípulos. A lição básica é: maior no reino de Deus é aquele que serve. Maior no reino de Deus é aquele que coloca em prática o evangelho. Jesus mesmo diz que não veio para ser servido, mas para servir e também dar a sua vida em resgate de muitos. No texto dos evangelhos, nós vemos que eles nos apresentam um Jesus sofredor, um Jesus servo, principalmente aqui falando de Marcos, o Jesus servo. Agora, a ideia apresentada pelo evangelho é que este servo entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele perdeu a vida para que você tivesse vida. O bonito é observar o que Paulo diz em Filipenses 2:9. Mas foi exatamente pelo ato de se esvaziar, pelo ato de se entregar e morrer por nós, que Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, exaltou a Jesus e colocou ele sobre um nome acima de todo nome. E em um momento, haverá um momento, um tempo, em que todo mundo terá que confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O segundo subtópico traz a seguinte ideia: o serviço cristão na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos lançaram as bases da doutrina cristã.
E Cristo é o fundamento basilar, o fundamento central, a espinha dorsal do ensinamento dos apóstolos. Uma vez que o serviço foi uma das características fundamentais do ministério de Jesus, essa virtude não poderia estar fora dos ensinos apostólicos. Historicamente, o serviço a Jesus e ao próximo é visto como fruto da doutrina dos apóstolos, a partir do registro que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Doutrinariamente, o apóstolo Pedro ensina que os dons espirituais devem ser usados em favor do corpo de Cristo. Paulo diz isso em 1 Coríntios. Ele afirma que os dons devem ser usados para a edificação do corpo. Ele destaca que Deus deu os dons para esse ensinamento. Note que aqui a igreja ela é apresentada como um corpo, onde ela é formada de vários membros. No entanto, o cabeça desse corpo é o próprio Cristo. E a igreja está ligada a este cabeça, ou seja, os membros do corpo estão ligados ao cabeça que é Cristo. Logo, quando Deus distribui os dons espirituais, Deus visa a edificação da sua igreja. Em João, por exemplo, no seu ensinamento, ele afirma que nós devemos estar prontos a servir o nosso próximo. Nós devemos estar prontos a estender a mão para o nosso próximo. Paulo ensina que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Ensina que nós devemos reafirmar o ensino do serviço. Paulo reafirmou a alegria que ele tinha em servir. Paulo reafirmou a alegria que ele tinha em dar-se, em ajudar, em estender a mão. A verdadeira doutrina dos apóstolos, de fato, segundo a Bíblia Sagrada, faz com que os crentes desejem servir ao seu próximo. Faz com que os crentes desejem se envolver na obra de Cristo. Faz com que os crentes desejem aprender mais e mais de Jesus. Logo, o subtópico de número 3, o serviço na vida cristã, diz assim: Jesus é o alicerce, a espinha dorsal, o fundamento do modelo da doutrina cristã. Ele é o modelo de servo para o qual nós devemos olhar. Ele é um modelo para mim e para você. Eu costumo dizer que Jesus é o ponto de referência. Paulo diz em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O segredo é olhar fixamente para Jesus. Em Hebreus, o autor diz ali no capítulo de número 12 que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixamos o pecado que nos embaraça e corramos a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo rogou a todos os irmãos da igreja que estava em Roma para que não se amoldasse aos padrões do mundo. É interessante que a expressão que Paulo usa para mundo ali, aion, não é cosmos, mas aion significa era. Paulo está dizendo: não se amolde aos costumes da presente era, do presente século, mas transformem, deixem que o Espírito transforme a vida de vocês para que vocês tenham condição de testemunhar do Evangelho, para que vocês não pensem de acordo com o que o mundo pensa, para que a vida de vocês não seja norteada pelos padrões vigentes no mundo, porque o Evangelho ele é contracultural, o Evangelho ele vai de encontro aos padrões vigentes no mundo. Jesus ensinou que o reino de Deus precisa ser colocado em prática, e no reino de Deus, maior é aquele que serve, maior é aquele que estende a mão, maior é aquele que está disposto a fazer alguma coisa em relação ao seu próximo. Diante disso, nós chegamos então à conclusão da nossa lição. E a conclusão diz: a doutrina dos apóstolos, ela está fundamentada em Cristo. E tal verdade inclui aspectos teóricos e práticos. A doutrina dos apóstolos, ela consequentemente revela o que os crentes de todos os tempos precisam crer e praticar.
Aprendemos a respeito da praticidade do ensino dos apóstolos, indicando a expectativa de Deus e das pessoas em relação à igreja. Isso se dá em dois aspectos na doutrina dos apóstolos. O primeiro é o amor, como fruto da verdadeira doutrina. E o segundo é o serviço abnegado, do qual Jesus, ele é o maior exemplo. Diante disso, que possamos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Que possamos olhar para o Cristo ressurreto e aprender com ele. E estar num processo constante, contínuo de aprendizagem, de discipulado. E com isso, certamente, nós vamos estar a cada dia nos tornando mais parecidos com Jesus. Amém? Deus te abençoe e que Deus continue falando no seu coração.